chamo Luciana Mel, eu tenho 21 anos, eu sou diagnosticada com bipolaridade tipo 2 e borderline, e esse é o Diário de um Bipolar. Bem, desde os meus 13 para 14 anos, eu apresentei sintomas. Na verdade, antes disso, né, ainda quando eu era uma criança, por ser borderline, a gente apresenta, é um transtorno de personalidade, então a gente apresenta isso desde quando a gente é criança, então eu sempre senti com muita intensidade tudo, né? E eu fui uma criança que sofri muito bullying, né? Eu lidei com o ganho de peso na minha infância e foi uma época muito difícil pra mim. E os anos de bullying, com certeza, foram anos bem traumáticos e bem significativos também na minha doença. E desde essa época da minha infância, que foi um pouco conturbada, desde pequenininha, que a minha mãe disse que o médico disse que eu nasci com depressão, porque eu não queria nascer, né? E eu sempre apresentei, problemas desde pequena, mas realmente quando começou a piorar, de fato, quando eu fiz 13 para 14 anos, né? Que foi a minha primeira depressão. Foram 8 meses em depressão, foi meu primeiro contato com psicólogo e foi desde aí que a minha jornada começou. Desde aí que eu comecei a fazer o tratamento psicológico, mas ainda não havia nem suspeita de diagnóstico. Além do mais, eu era muito nova, né, pra tal suspeita. Até então era uma depressão, né, mas eu fiquei 8 meses nesse estado, com muitos pensamentos de morte, com pensamentos, né, totalmente fragilizada, um vazio que eu sinto desde muito nova. E de repente, depois de 8 meses, eu acordei simplesmente, me senti bem. Me senti como se eu tivesse naqueles programas de musical de Hollywood. E tudo ficou bem, eu consegui ficar normal, assim, feliz, alegre, daquele jeito estonteante que eu ficava. Eu virava noites, em claro, dormia pouco e me sentia bem. Eu lembro que uma frase que eu falava quando eu era adolescente é que quando eu dormia muito eu me sentia cansada e quando eu dormia pouco eu me sentia extremamente energizada. E eu achava aquilo super estranho, mas até então, né? Até que chegou em um dia, né, aos meus 17 anos, ao falecimento do meu avô, que foi um momento que a minha vida mudou completamente, virou tudo de cabeça para baixo, que eu realmente surtei e tudo veio à tona. Eu comecei a apresentar tudo que vocês podem imaginar de problema. Então, depois que o meu avô morreu, eu não conseguia sair de casa. Eu fiquei um período tendo crise, fiquei depressiva, tive problemas com automutilação. A minha vida parou, né? E foi aí que
teve o primeiro contato com o psiquiatra aos meus 18 anos, quando eu já tinha completado 18. E aí veio o diagnóstico, né? Até então, não tão confirmado, de bipolaridade e borderline. Aos 18 eu não levei muito a sério, né? Foi um choque, eu não sabia como reagir, mas ao mesmo tempo não levava aquilo como uma doença. Até que hoje, com 21 anos, posso afirmar para vocês que é uma doença. E entender isso como sendo uma doença, que ela te limita, que você precisa se cuidar, não é fácil. Eu tô até agora tentando entender como isso funciona. E é por isso que eu criei esse canal. Eu acredito que existem vários outros bipolares que vão conseguir me entender e borders também que vão me entender nisso. A gente se sente perdido, a gente se sente que as pessoas não entendem a gente. Às vezes as pessoas acham que é exagero, que é frescura. Eu já tentei trabalhar, eu já tentei. É uma vida de tentativas. A gente vai, tenta fazer uma coisa e para, e tenta e para, e vai e estagna. Porque às vezes melhora por uns meses, ou às vezes até um ano melhora, ou 2. Mas aí volta, tudo de novo, como quem não quer nada, sabe? E para a sua vida e você tem que reviver toda aquela monstruosidade que tem dentro de você. Todas aquelas coisas ruins, de novo e de novo. E eu tô passando por isso novamente. Essa é minha terceira ou quarta vez. Eu fiquei internada no ano de 2021. No ano de 2021. Ou 2022, eu não lembro direito, gente. Eu tenho um problema com o tempo. Eu fiquei internada 5 meses numa clínica de reabilitação e psiquiátrica. Foram 5 meses muito difíceis, muito difícil. Foi totalmente, assim, eu não consigo nem dizer se é traumatizante ou não, porque foi uma experiência tão complicada que eu não consigo nem digerir aqui pra vocês, porque eu passei por poucas e boas lá dentro. Tive contato com várias pessoas, pessoas boas, pessoas não tão boas, situações delicadas. E depois de ficar internada, passei por mais uma depressão, por mais uma crise. Aí nisso, eu troquei 2 vezes de psiquiatra. Eu falei pra vocês que aos 18 eu não tinha levado muito a sério, né? E de fato não levei. Eu fiquei 1 ano sem terapia. E isso fez com que eu me internasse, né? Fiquei 5 meses, né? E depois eu, com certeza, fiz terapia, tô fazendo terapia contínua. Eu fiz terapia por muitos anos. Fiz terapia desde os 14, né? Eu parei pouco tempo, acho que no máximo eu fiquei 1 ano ou 2, assim, sem fazer terapia mesmo. E eu voltei, né, com a terapia, com o psiquiatra. Nesse período dos 18 aos 21 eu nunca deixei de tomar remédio. Mas o problema é que achar a dosagem correta, achar o medicamento certo, que, né, faça efeito tanto para o transtorno de personalidade borderline quanto para a bipolaridade. Às vezes um remédio e o outro não se casam e isso acaba ativando uma doença ou outra. Não exatamente ativando, mas acaba, enfim, virando uma grande bola de neve, porque o borderline ele é muito
muito intenso, ele é muito 880, é muita impulsividade, né? E eu sou muito assim, né? E isso acaba gerando, às vezes, a depressão, que leva a bipolaridade também, né? E aí, às vezes, um pouco de hipomania, né? Eu tenho a bipolaridade tipo 2, que é a que tem mais picos de depressão, né? Do que a tipo 1, que seria a euforia, né? Então eu sou uma pessoa mais depressiva. E o quanto, gente, isso é difícil administrar na minha vida. Tantas tentativas. Dos 18 eu já fiz curso de análises clínicas, já trabalhei em loja, já trabalhei como recepcionista, eu já fiz curso de tatuagem, já quase trabalhei como tatuadora. E nesse meio tempo, teve um ano que eu estagnei, não fiz nada, absolutamente nada, totalmente depressiva, totalmente paranoica, totalmente assim, eu não conseguia pisar o pé pra fora de casa, eu tinha medo de estrada, eu tinha medo de multidão, totalmente com pânico mesmo, sabe? De ver as pessoas, de conviver com as pessoas. E o quanto a doença, ela me tira as coisas, né? E é um fato que em algum momento o bipolar ele vai dar pane, o borderline ele vai dar pane. E como isso é difícil, sabe? Às vezes eu só queria ter uma vida normal. E às vezes as pessoas falam, ai, mas Mel, você não é anormal. Eu sei que eu não sou uma pessoa normal. Aparentemente quem olha pra mim não vê que eu tenho um problema, mas eu tenho. E é difícil, é doído, né? Porque é um sofrimento muito grande, é um vazio muito grande, são momentos de depressão que são muito intensos dentro de mim, é uma solidão muito grande. Eu afastei as pessoas da minha vida, né? O borderline, quando ele vê, ele tem muito medo, né, do abandono, né? E quando ele sente que a pessoa vai, ele faz isso já por si próprio. E é o que eu fiz com praticamente todas as pessoas da minha vida. Eu larguei elas, né? Eu fui embora, eu primeiro. E isso me fez ser uma pessoa sozinha, né? Eu fui ficando sozinha. E o quanto é difícil você querer, às vezes, fazer uma faculdade ou querer um emprego, mas você não sabe a próxima crise, porque às vezes eu não consigo sair de casa, porque eu tô numa crise que eu não consigo levantar da cama, sabe? Que eu tenho que ser medicada, né? A última crise que eu tive foi péssima, né? Fui parar pra UPA, tive problemas com automutilação, né? Tive problemas sérios com isso, né? Não é brincadeira, né? A doença, ela é muito séria, né? Ela é uma doença que ela mata, né? E eu posso dizer pra vocês com toda certeza que ela mata um pouquinho de mim cada vez que acontece essas crises, cada vez que acontece esses momentos de que eu tenho que ir no psiquiatra e falar pra ele, olha, o remédio não tá mais ajudando, né? Eu contei resumidamente pra vocês a minha história, porque eu vou vir aqui falar muito mais de mim, muito mais de quem é a Mel, muito mais das inseguranças, muito mais dos problemas da bipolaridade, do borderline. E eu tinha até vergonha de falar que eu era bipolar e border. Só que não tem como, chega uma hora que não tem como esconder, chega uma hora que não tem como, sabe? É o que eu sou também. Eu não sou só isso, lógico, mas é o que eu sou também, sabe? Isso não me faz ser menos ou mais do que ninguém. Mas eu tenho uma doença que, cara, me limita,
Eu não posso passar por muito estresse, porque isso me dá gatilho demais e eu não consigo suportar, sabe? E, e isso é difícil pra caramba, porque a gente, pra trabalhar no CLT, você vive ali no puro estresse, né? E qual que é o meu intuito no canal, né? Vamos falar qual que é o meu intuito aqui com o canal. É encontrar, compartilhar a minha vivência sendo bipolar e borderline. Eu vou dizer pra vocês que eu diria que são 3 anos que eu descobri o diagnóstico, mas são desde os meus 14, 13 anos que eu sinto os sintomas. Então são já anos convivendo com a doença, muitas vezes em silêncio, muitas vezes sem ter com quem compartilhar, ou muitas vezes com as pessoas que não entendem, né? Graças a Deus a minha família entende bastante, né? Foi um processo para eles também. Eu não vou dizer que as pessoas elas têm obrigação de entender, elas não têm. Além do mais, é uma doença da mente. É difícil das pessoas entenderem, das pessoas perceberem o quanto isso mexe com o nosso comportamento, mexe com a forma da gente ser também. Mas o intuito do canal é encontrar outros bipolares, é com que você, bipolar ou border, ou que você com qualquer outro tipo de transtorno se sinta acolhido também. Vou trazer um pouco da minha rotina, vou trazer um pouco das minhas inseguranças, das minhas incertezas, de mim, né? Como eu tendo a doença, né? Pra mim não tá sendo fácil, então acho que poder jogar um pouco isso pra fora vai ser importante. E por isso vai ser um diário aqui, pra eu poder contar um pouquinho pra vocês como tá sendo, principalmente agora essa fase de recuperação com medicação nova. Toda vez que eu passo por uma troca de medicação é sempre um aperto no coração pra que dê certo e é difícil. Porque a gente fica pensando, será? Até quando vai dar certo? Até quando eu vou ficar bem? E hoje minha mãe falou uma coisa que é verdade. A gente tem que passar um dia de cada vez, sabe? Entender que eu tenho uma doença que ela é imprevisível às vezes e que tem que ser um dia de cada vez. Eu não posso simplesmente achar que, enfim, criar muitas expectativas no futuro, sabe? Eu tô em tratamento. É uma coisa que não tem cura, não tem um remédio, não tem algo em específico que vai simplesmente curar o meu cérebro e eu vou ter uma vida normal, né? Como outra pessoa tem, como outras pessoas têm que conseguem enfrentar desafios, que conseguem lidar com frustrações do dia a dia. Não que eu não consiga lidar com estresse nem frustração, só que os níveis que as pessoas conseguem lidar, tem certos que eu não consigo. E você bipolar, você border, vai me entender. Que pra gente é muito difícil. E às vezes a gente se sente tão solitário porque parece que o mundo não foi feito pra gente. Parece que o mundo não cabe, não cabe nós, né? Então, é isso, gente. Eu aqui me despeço com esse vídeo de apresentação, falando um pouco sobre mim. E vou trazer um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha rotina, um pouco sobre mim também. Eu espero que aqui seja um ambiente que vocês também possam compartilhar as experiências de vocês. Eu gostaria muito de saber também como é para vocês que têm o transtorno, né? Eu sou nova, então, e não sei como é para as pessoas que são mais velhas ou para as pessoas que também têm a minha idade. Então, que aqui seja um local que as pessoas se sintam acolhidas, que se sintam, de certa forma, abraçadas à distância. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.